Olá! Hoje nos encontramos mais uma vez para uma conversa e uma sintonização para o início de mais uma semana aqui na Terra. Eu sou Jéssica Leite, aqui na Samadhi. O convite é para que você reassuma a sua mestria, volte a seu centro. Então, na semana de hoje, nas energias da lua cheia em Touro, na qual a gente comemora o Vesak, festival que celebra a iluminação e também o nascimento de Siddhartha Gautama, do Buda, eu trago as energias da sabedoria divina, a energia do raio amarelo dourado. E do que mais a gente sentir aqui no decorrer dessa emanação. Siddhartha Gautama, ele é um grande mestre ascenso que veio à Terra como humano, assim como nós, e que no decorrer da sua história foi se reencontrando com os grandes porquês da vida. Ele, que nasceu em uma família real, na China, ali na região do que hoje é Nepal, ele foi, aos poucos, se questionando sobre como que se vive, por que se vive, como que vivemos, da forma que vivemos e por que vivemos da forma que vivemos. E o pai dele o manteve preso no castelo por muito tempo, porque quando ele nasceu já havia uma profecia de que aquele ser, ou seria um grande rei dominador de territórios, de mundos, ou ele seria aquele que largaria tudo para seguir um caminho espiritual, ser um mestre espiritual. Então o pai, que não queria que ele saísse do castelo, não assumisse ali o trono, né, o manteve por muito tempo preso no castelo. Até que Buda ali, né, já na sua vida ali de recém-adulto, ele começa a falar, não, eu quero sair daqui. Então ele consegue ali armar uma saída, uma fuga do castelo, e ele começa a ver a vida fora daqueles muros, onde ele tinha todas as regalias possíveis, tudo era entregue na mão dele, né? Então ele se depara com algumas verdades da vida, por exemplo, a morte. E ele começa a se questionar, ele vai olhando essas dores e essas fatalidades, essas questões do existir. E então ele entra ali num estado de grande questionamento de o que é estar vivo, qual é o porquê da gente estar aqui e como que a gente pode fugir dos grandes sofrimentos, como das doenças, que é algo que ele também vê fora do castelo, né? Então ele começa a jornada dele assim, sendo se deparando com as dores do existir. E no processo que ele faz, ele caminha por muitas terras, ele passa por um momento de se colocar ali como um mestre, como até hoje tem, né, aqueles que ficam sem o alimento, né, ficam apenas pregando, até ele conseguir chegar ali realmente no seu lugar de entendimento pleno e de volta à essência, ele desperta, ele atinge o nirvana, que é esse recordar pleno de quem a gente é. Então Buda, quando assim o faz, né, ele passa ali por grandes momentos, tem momentos de tentação também, né, e é interessante que tem muitos pontos de similaridade com a história de Jesus aqui na Terra também, né. Então Buda também passa pelos momentos ali de tentação, né, e tudo isso o leva de volta para casa. E aqui é interessante da gente olhar para a história dele, né? Também, porque é a nossa história. Buda foi o primeiro ser ali humano, veio à Terra como humano, que atingiu a sua iluminação.
né, com o seu processo ali de despertar, e que se torna ali um grande coordenador, né, uma grande figura dentro da grande fraternidade branca, que é a egrégora de luz, que reúne diferentes seres, né, que aqui embaixo a gente coloca em quadradinhos de religião, mas que no fim, todos que trabalham para o bem maior, trabalham juntos, e a grande fraternidade branca é o lugar onde eles atuam dessa forma, né, especialmente os mestres que vieram à Terra e conseguiram esse recordar da sua essência, despertaram, né. Então a história do Buda nos conta como é possível a gente também passar por todas as tentações nessa terra, a tentação da ganância, da mentira, a tentação da preguiça de ser pleno, a tentação do julgamento, a tentação da avareza. Como que é possível a gente passar por todas as tentações que vêm de fora, mas também e principalmente vêm de dentro? Como a gente consegue passar por tudo isso? Para voltar para casa, porque na verdade esse é um dos grandes objetivos de estarmos aqui na Terra, nos recordarmos de quem somos. Esse é um caminho de volta para a nossa fonte. A gente fez o caminho de descer, de se afastar da fonte primordial, e agora a gente retorna a ela. Então, essa é uma grande verdade. O caminho é de volta para casa, de volta para essa essência. E nesse caminho de volta para casa, tudo que afasta a gente do verdadeiro amor que está na gente, que a gente vê no outro, é ilusão. E Buda fala muito sobre as ilusões, inclusive a ilusão do desejo. E conforme a gente vai caminhando de volta para casa, né, reconhecendo ali a nossa presença divina eu sou, reconhecendo a nossa pura essência, as nossas expressões mais iluminadas, a gente aos poucos vai inclusive se fundindo ao todo maior e compreendendo que o verdadeiro desejo, a verdadeira vontade é a vontade da fonte, que somos nós. E nesse lugar tudo flui. Tudo flui porque estamos em um estado de limitação neste momento. Então, a grande consciência de nós mesmos, a consciência plena e iluminada da nossa presença divina, é quem consegue ter uma visão geral, do quadro geral da nossa existência enquanto unos e enquanto também personalidade vivendo aqui a Terra, para compreender aquilo que é o melhor a nós, né? Então, ao olharmos para a história do Buda, temos, assim como a de Jesus, temos uma grande inspiração dizendo que nós viemos aqui vencer o mundo. O que é vencer o mundo? É vencer as ilusões que aqui nessa realidade hoje ainda nos afastam da nossa essência. Gaia, o planeta Terra, é uma consciência divina e linda que também está no seu processo de ascensão. Não é ela que constrói as ilusões que aqui estão. Isso tudo aqui é resultado de diversos movimentos na história do universo e também aqui desse projeto Terra que fizeram com que as ilusões existissem, e em muito nós temos essa responsabilidade. Gaia nunca quis nos colocar em uma situação de ilusão. Pelo contrário, ela é puro amor. Por isso também, né, em todo esse processo de volta para casa, colocar os pés na terra, estar em contato com a natureza, chamar pela força da Mãe Terra, nos auxilia muito a reconhecer a nossa essência, a estarmos em paz. A natureza, ela vibra na harmonia. A harmonia é a fonte. Então, quando a gente se conecta com o verde, quando a gente toma um banho de mar, um banho de rio, se a gente se sintoniza e se abre àquela frequência amorosa, aquilo nos auxilia a voltar para o nosso centro, nos auxilia a ter clareza mental, a ter paz interna, a exercitar a compaixão, porque a natureza vibra a energia da fonte. Então, nesse fluir e nessa energia, eu convido você a uma conexão com Gaia para acessar sua sabedoria. Então peço que encontre uma posição confortável para que a gente possa, juntos e juntas, receber as emanações dessa amada mãe que é a Gaia, que é a consciência divina da Terra, e as emanações do raio amarelo dourado,
do amor compassivo de Siddhartha Gautama, que nesse momento se faz presente entre nós, que sempre esteve e sempre estará. Então respire profundamente. Te convido a colocar a mão no centro do peito. Respire profundamente novamente. Perceba seu corpo. Perceba seu coração batendo. Perceba-se. Respire profundamente. Nesse momento eu te convido a colocar os pés no chão. Quem tiver alguma dificuldade quanto a isso, ou está em uma situação em que isso não é possível, peço que intencione a sola dos pés no chão. Respire profundamente. Visualize uma luz dourada descendo do céu e entrando no topo da sua cabeça. Essa luz vai entrando no seu corpo e preenchendo todo o seu ser. Preenche seu crânio, vai descendo, garganta, descendo, caixa torácica, braços, mãos, vai descendo, cintura, quadril, perna. Intencione, visualize essa energia preenchendo todo o seu ser. Todo o seu ser está preenchido pela luz dourada. Nesse momento, visualize uma luz cristalina, branca, quase translúcida, que vem em espiral do centro da Terra, girando no sentido anti-horário. Essa luz entra no seu cóccix, vai até o topo da sua cabeça e girando, girando na sua cabeça, ela desce por todo o seu corpo. O seu coração, nesse momento, se encontra completamente iluminado por uma mescla de luz dourada e esta luz branca, quase translúcida, que giram e dançam como se fossem pedaços de seda ao vento. Seu coração todo iluminado está. Visualize nesse momento seu coração pulsando esta luz. Neste momento a gente recebe a presença da Mãe Kuan Yin, que traz uma rosa cor-de-rosa para nós e nos oferece, colocando no centro do nosso peito. Ela nos diz que a graça do Divino Espírito Santo acompanhe cada um de vocês. Respirem profundamente. Sintam a paz que reina dentro de vocês. Respire profundamente e ficaremos em silêncio por alguns minutos.
Nesse momento, Siddhartha Gautama vem à nossa frente e nos abraça. Sintam a emanação de luz dourada que ele traz a nós. Sintam a acolhida. Sintam o amor. Gautama nos diz: eu caminho junto a ti. E assim é. Respirem profundamente enquanto Gautama põe a sua mão em cima das nossas mãos. Respire profundamente e que essa paz te acompanhe onde quer que você vá. Agradeço pela oportunidade e te desejo uma vida de propósito, de clareza mental, de alinhamento com a sua missão. Se precisar de mais algum auxílio, estou à disposição aqui na Samadhi e no Etérico. Somos um e o nosso encontro não é acaso. Fique bem, siga em paz. Namastê.